presidente Jair Bolsonaro já a caminho de Nova York. Ele faz a abertura da Assembleia da ONU amanhã, Assembleia Geral. Heloísa Vilela já está lá, postada na frente em Nova York, trazendo as informações para a gente. Elô, você está no hotel onde é aguardada a chegada do presidente, né? Ainda não apareceu Jair Bolsonaro. Perfeito? Muito boa tarde, querida. Boa tarde, Dani. Olha, o presidente ainda não apareceu, mas a movimentação aqui, para você ter uma ideia, eu vou virar, se você tem um minutinho, vou virar aqui a câmera para te mostrar. Do outro lado aqui, você tem ali, não sei se você consegue ver, aquele carro ali já tem uma bandeirinha do Brasil, faz parte da comitiva de carros que vão buscar o presidente. Esses outros carros aqui na fila dupla, grandes, também fazem parte dessa comitiva que vai buscar o presidente no aeroporto e os demais integrantes da comitiva brasileira. O presidente Jair Bolsonaro vai passar muito pouco tempo aqui em Nova York, Dani. Ele vem hoje, chega hoje à noite, por volta de 7h30 da noite, no aeroporto, até chegar aqui, vai sair para um jantar privado e amanhã cedo vai para a ONU. E na ONU, ele é, como todo ano, o primeiro presidente a discursar. A gente ouve um discurso do secretário-geral da ONU e do presidente da Assembleia. E depois é o presidente Jair Bolsonaro. E normalmente, logo em seguida, o presidente americano, Joe Biden. Mas esse ano, os dois, brasileiro e americano, não vão se esbarrar nos corredores da ONU, porque Joe Biden adiou o discurso dele para o dia seguinte, para quarta-feira, por causa da viagem a Londres, a mesma viagem que fez o presidente Bolsonaro para participar justamente do funeral da Rainha Elizabeth II. Agora, os outros encontros que Bolsonaro terá aqui, ele tem duas reuniões bilaterais com os presidentes da Polônia e do Equador, que vão acontecer dentro da sede da ONU mesmo. E depois disso ele tem um almoço e vai esperar o retorno da primeira-dama Michele Bolsonaro ao hotel, porque ela tem um outro almoço do qual ela vai participar, e se encontram aqui e seguem de volta para o Brasil. Então ele vai ficar muito pouco tempo em Nova York e fará um discurso que, pelo material que a equipe de comunicação do governo já divulgou para os jornalistas, vai falar com certeza de Bolsa Família, vai falar do desempenho da economia brasileira nesse ano, porque eles mandaram materiais explicando o que é o Bolsa Família, falando de como a economia se comportou, os biomas brasileiros. Então são alguns assuntos que a gente já sabe que farão parte do discurso de Bolsonaro, Dani. Então é Auxílio Brasil, né, que é o Bolsa Família 2.0, é o Bolsa Família de Bolsonaro, Auxílio Brasil e desempenho da economia, que o presidente preparou terreno para levar a mensagem à ONU. Tem muita especulação se Bolsonaro vai dar um tom bem eleitoreiro, digamos assim, falando de adversários ou criticando ainda que veladamente governos anteriores. Isso a gente só vai saber quando ele falar. Mas depois dessa passagem que fez tanto barulho pelo Reino Unido, acho que a expectativa é por uma fala mais dentro de um script, talvez, Elô. O que a imprensa aí, o que a mídia brasileira que está cobrindo, assim como você, está esperando para essa aparição? Olha, o que a maioria das pessoas espera nesse discurso da ONU, apesar da expectativa ser de que ele seja muito voltado para o público brasileiro, para o eleitor brasileiro, que ele seja menos conflituado ou menos controverso, porque ele vai ressaltar o que o governo dele fez nesses últimos anos. Porém, a gente sabe que haverá manifestações contra e a favor do governo aqui na cidade, provavelmente muito próximo do hotel. E o presidente Bolsonaro pode falar, sim, mais diretamente de política, mais concretamente da eleição, na entrada e na saída do hotel. Essa é a expectativa, que ele talvez se pronuncie aqui atrás, na frente do hotel, enquanto estiver indo para a ONU, na hora que sair para ir para a ONU, ou quando voltar de lá, porque já vai ter feito o discurso oficial e aí talvez ele trate de política, mas é o imponderável. A gente só vai saber na hora, Dani.
Muito bom, Elô, obrigada pelas informações. Se ele acontecer do Bolsonaro chegar, nos chame aqui, por favor. A gente acompanha ao vivo com você o desembarque do presidente da República na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, onde está ali a Heloísa Vilela. Gente, o Leandro Rezende e o Yuri Pita bem rapidinho aqui conosco para a gente tratar de expectativa. Olha, o terreno foi preparado para um discurso de enaltecimento de legado prático, né? Feitos da economia, Auxílio Brasil. Mas tem sempre uma expectativa. Bolsonaro gosta de sair um pouco do script. Da última vez ele fez um discurso lido do início ao fim. E agora, Yuri? Agora, imagino que vai preferir ler, porque é um discurso que é importante. Há praticamente 10 dias da eleição do primeiro turno aqui no Brasil. E esse discurso vai ser usado, e aí, importante ser dito, Bolsonaro não é o único presidente que usa esse discurso da Assembleia Geral da ONU para encaminhar ali questões domésticas, usa uma tribuna internacional para tratar de temas domésticos. Mas é um fato que esse é um discurso, como você disse, essa questão de legado é relevante para um candidato à reeleição como é Bolsonaro. Se vai haver menção a outros países que, em outros discursos de Bolsonaro na ONU, falou ali de situações como a de Cuba ou de Venezuela, para o contexto político, é bem capaz que ocorra isso também. Mas fato é que precisa fazer desse discurso, dessa oportunidade, uma forma de mostrar o legado do seu governo, dado que vai estar, inclusive, nos efeitos ali, num dia logo após a divulgação de pesquisa do IPEC hoje à noite. Leandro, quero te ouvir um pouco sobre isso, né? O presidente o trabalho ali deveria ter sido orientado todo para reduzir um pouco a rejeição de Bolsonaro, apesar de fazer muito barulho para dentro da bolha, essas ações rumorosas, como a que ele fez em Londres, né? Costumam reverberar fora, levantando muita crítica à atuação do presidente. Talvez ele opte por algo mais dentro do script na ONU, a conferir. Dani, a linha mestra que a Heloísa colocou para a gente, né, deixa claro que o presidente levou o tema de biomas, que é algo que a comunidade internacional presta atenção. Levou o tema do Auxílio Brasil, que é algo que não tem nada a ver com a comunidade internacional, mas é uma pauta do presidente. Fica muito claro que é um momento, né, em que a presidência da República está lá institucionalmente, mas quem vai falar aparentemente, a gente vai conferir amanhã, mas é o candidato e não a instituição presidência da República, né? Porque essas personas do presidente Jair Bolsonaro, elas se confundiram bastante, sobretudo no 7 de setembro e agora lá em Londres também. E amanhã é muito provável que a gente também veja algo nesse sentido. Pegando das falas anteriores do presidente na ONU, sobretudo a do ano passado, quando a gente estava num momento ainda grave da Covid, o presidente falou bastante sobre todo o rosário, toda a cartilha que ele falou sobre a pandemia ao longo desses 2 anos aí, de março de 2020 em diante. O presidente chegou lá na ONU e repetiu a mesma cartilha. Foi muito criticado por isso. Então, é difícil a gente imaginar, e claro, seus apoiadores o elogiaram bastante. Então, é difícil de imaginar o presidente um pouco fora dessa rota, né? E amanhã, enfim, há expectativa, pelo menos que eu colhi, trouxe aqui do PDT, mas de apoiadores do presidente, que eu também conversei hoje, gente do PL, de que, de fato, o presidente amanhã vai aproveitar o espaço também para falar um pouco do seu governo e, claro, a essa altura do campeonato, falar do governo é também fazer um pouquinho de campanha.